Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Vocês já sabem, vocês podem assistir pelo YouTube, na Jovem Pan Porto Alegre e também no Spotify, no Linhas de Chegada. Hoje eu estou aqui com a presença da Nathalie Ardrizo, CEO da Termolar, uma das marcas mais queridas do nosso sul e do Brasil. Eu não sei se já está para fora, ela vai contar aqui para a gente, se não está também, quais são os planos. Mas eu quero, antes de mais nada, te agradecer por aceitar o convite e por estar aqui. É uma honra, muito obrigada por me receber. Tá bem. E aqui, ó, já trago de antemão, a gente não combinou. Vocês já sabem que a gente tem as nossas xícaras e a Nathalie chegou com a garrafinha dela e eu falei, não, peraí que eu tenho a minha garrafinha no carro também. Então faz parte da minha vida Termolar e eu trago aqui ela até personalizada, eu ganhei de aniversário, porque a Termolar é isso, né? Ela faz parte da nossa vida. Por mais que a gente não queira, sempre vai ter algum produto, algo da Termolar na nossa casa. É só procurar, tenho certeza, porque é parte do nosso dia a dia, do gaúcho, o chimarrão, agora, né, com vários produtos novos também. Então eu sei que tu vai contar uma bela de uma história aqui pra gente hoje. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada, essa é a ideia, né? A Termolar nasceu de um sonho, né, de facilitar a vida das pessoas dentro do nosso segmento de soluções térmicas. E a gente tenta, então, fazer isso da melhor maneira possível. E como é que começou a Termolar, né? Porque eu sei que é uma longa história já, de, enfim, construção de marca, produto e tudo mais. Conta como é que começou, por favor. Termolar começou, são 67 anos, né? Então agora em julho a gente faz 67 anos. Ela começou com 2 uruguaios, né? Um deles era meu pai. E esse uruguaio super visionário, que tinha essa alma cheia de energia e cheia de visões assim, do que ele queria para o futuro, resolveu vir para o Brasil em algum momento. Abriu diversos negócios, né? Se involucrou ali em diversas iniciativas. Só que chegou um momento que ele viu, né, numa fábrica falida de vidro. E Olha assim, só. foi a origem, exatamente. Ele viu uma oportunidade, né? Como bom. Quando ele veio pra cá, ele nem tinha empresário. ideia de Termolar, ele veio pro Brasil. Não, ele veio, ele inclusive teve uma participação num colégio, ele teve uma pedreira, né? Ele foi dono de uma pedreira na Zona Norte de Porto Alegre, e ele teve outras iniciativas, mas não tinha nada Empreendedor em mente, raiz, era assim. isso que ele era. Exatamente, bem assim, bem visionário. E daí, em algum momento, ele chega, ele vê, né, nessa fábrica falida uma oportunidade, e ele disse, então, vou colocar um negócio aqui. Daí ele liga para o colega dele lá do liceu, lá no Uruguai, né, que eles lá têm um liceu lá, e chama ele para fazer parceria. E daí o meu pai, né, esse visionário, com esse olhar muito forte para produto e vendas, e esse sócio com esse olhar forte para finanças. Né, eles se unem. E aí nasce a Termolar há 67 anos atrás, praticamente. Caramba, olha só, eu nem sabia disso, mas que interessante, porque minha família também é do Uruguai, veio pra cá sério? há, sei lá, 30, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, e também com esse olhar empreendedor de crescer. E eu acho que talvez era parte do momento, né, de repente, de muitos anos atrás, o pessoal vir pra cá, né? E como é que é hoje, né, o teu papel, como é que foi, tu que nasceu, certamente, né, dentro da planta, dentro do negócio, poder ver tudo isso e hoje tá à frente desse negócio, né? Eu imagino que o desafio é grande porque tem um legado também envolvido, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu não fui escolhida para assumir a Termolar, nenhum dos meus irmãos foi escolhido, né? A gente não teve sucessão. Então a gente caiu assim de paraquedas um dia no negócio, basicamente foi meio assim, né? Então, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3 irmãos. 3. E até 2012 eles tinham, né, eram 2 sócios e eles tinham um pacto de não ingressar familiares no negócio, né? Então não tinha sucessão pré-estabelecida, não tinha acordo de acionistas, não tinha nada disso. E a partir de 2012, então, um sócio sai, o meu pai, né, fica no negócio como sócio remanescente, e aí que abre-se a possibilidade dos irmãos, né, nós 3 irmãos, né, dos filhos, no caso, entrarem no negócio. Exato. Então, minha irmã vem primeiro, o meu irmão vem na sequência em 2014, e eu sou a que veio por último em 2015, né? Eles me ligam, eu estava em Curitiba, numa multinacional que eu trabalhava na época, e eles me ligam e me pedem, né, apoio naquele momento, porque ali era 2014, 15, era aquela crise, né, que a gente teve. Sim, é verdade, perto da Copa ali. No país, e eles precisavam de alguém no financeiro. Eu já tinha feito minha pós em finanças, e eu disse, deixa eu tentar ajudar aqui. Eu nem sabia, né, o enrosco que eu ia me meter, porque quem, enfim, sabe um pouco de negócio sabe que uma empresa, na parte financeira, é o grande calcanhar ali de Aquiles, né? Sim. Então, a gente
não tem grupo por trás, multinacional, né? Que tem grupos, que tem formas de colocar dinheiro no negócio. Então, a gente não tinha. Então, o financeiro é o que realmente quebra uma empresa, né? Claro. Principalmente uma familiar. E foi aí que eu cheguei, né? De paraquedas, ali em 2015, na empresa. Assumi a área financeira aos poucos, né? No início, tive apoio das pessoas que estavam ali na gestão na época. E 10 meses depois, meu pai faleceu. Caramba. E meus irmãos tinha acho que 2, a minha irmã, né, estava 2 anos no negócio, mas vinha de um lugar onde ela não tinha, né, poder de mando naquele momento no negócio, então entrou no e-commerce, marketing, entrou em funções que realmente não davam experiência que ela necessitava para assumir um negócio. O meu irmão também veio para o comercial, mas também não tinha essa bagagem, inclusive eles foram muito... Eles tiveram essa questão de serem muito negados pelas pessoas do momento ali na época, As pessoas né? que trabalhavam nos setores na empresa. Eles não foram aceitos, assim, né? Então, as pessoas olharam a segunda geração e poucos apoiaram, né? E, inclusive, que alguns desafio, do que né? apoiaram, inclusive, ainda estão hoje com a gente, né? Isso é legal de contar. Mas alguns não apoiaram, né? Então, eles tiveram muita resistência. E só que chega um momento que daí de sucessores, herdeiros, enfim, a gente vira sócios e é com a gente, Claro. né? E então, basicamente, a nossa história, essa sucessão, assim, ela foi muito abrupta, assim. E a minha história na Termolar, por ser a última a ingressar, também foi, né? E eu tive pouco tempo também para conviver com meu pai nessa história toda. Então, eu tive ali 10 meses, ele já faleceu em 2016, setembro de 16. E daí era a gente pela gente, né? Então, a gente se uniu muito. E isso é uma das grandes gratidões que eu tenho até hoje, quando eu passo a refletir sobre a minha trajetória no negócio, de como a empresa, de alguma forma, nos uniu como irmãos, né? Pois é, porque isso eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque a gente vê, culturalmente, o Rio Grande do Sul tem a sua história, né? Muito marcada por empresas familiares, muitas fazendo movimentos de mudança, né? Profissionalização e uma série de coisas, e até muito em função dessa questão dos filhos assumirem e que a gente sabe que muitas vezes dá problema. Não deu problema com vocês, ou seja, uniu vocês. Isso eu acho que é uma história muito legal de trazer, assim, porque a gente vê algo um pouco diferente do que geralmente a gente escuta por aí. Como é que foi esse processo entre vocês irmãos, tendo que assumir algo tão desafiador, né? Que tu falaste agora, né, da financeiro. Pô, numa indústria, o financeiro realmente pode quebrar um negócio, matar um negócio. Não é? Pode ter o melhor produto, mas o financeiro acabou com o negócio. Exatamente. Então tem vários problemas que poderiam estar andando ali e vocês se uniram. Acho que isso é bonito, né? Conta pra gente como é que foi essa jornada, e deve ser até hoje assim também, né? E assim, deu certo porque a gente tinha os mesmos valores. E a gente foi treinados, fomos criados, né? Para sermos sucessores. Nem para sermos sucessores, porque não tinha naquela época a possibilidade de a gente entrar. A gente foi criado para ser quem a gente quisesse ser, onde a gente quisesse ser. Essa é a verdade, né? Então, a gente não teve, assim... A gente via os nossos colegas da faculdade, do colégio, que tinham luxo, tinham um MacBook, na época era iPod, a gente não tinha nada disso, né? Então, a gente tinha muita abundância naquilo que importava. Então, no melhor estudo, né? Obviamente, numa boa alimentação, tinha muito acesso a esporte, há muito acesso à leitura, né? Então, nas coisas que importavam, a gente tinha abundância. Agora, nas coisas que meu pai via que aquilo ali não ia gerar valor para nós como seres humanos, ele dizia, então tá, tu quer? Então, batalha, vai use atrás. o que eu estou dando para você que gera abundância, que é o estudo, que é a leitura, que é o esporte, e vá conquistar. Que legal. Né? Então, a gente foi criados, nós fomos criados assim, né? E por isso que eu acho que nesse momento assim de dor ali, da perda do meu pai, de assumir a empresa, a gente não teve rupturas ou brigas, porque a gente tinha os mesmos valores. Sim. Né? A gente tinha muita noção de que a gente queria, né, cultivar ali como família. E uma coisa que eu falo, e eu acho que nunca falei no podcast, eu falo para poucas pessoas, porque é uma coisa até nossa, assim, a gente nunca brigou por nada do meu pai. Né? Meu pai faleceu, era a minha mãe, meu irmão, a minha irmã e eu, a gente nunca brigou por absolutamente nada. Nenhum terno, uma peça de roupa, ou um óculos. A gente, às vezes, queria alguma coisa, a gente ia lá e pedia, e se alguém, mas eu também quero, então fica, sabe? Então, isso nos colocou num lugar de união, né? E de justiça entre nós, que hoje, realmente, a gente tem muito orgulho de ter passado por isso juntos.
sabe? Não, isso ensina muito, né? Sem dúvida nenhuma. E se não fosse também essa forma de olhar para as coisas e a gente quisesse, naquele momento, tirar mais recursos do negócio, sendo que o negócio não tinha recurso para nos dar, tirar dividendos, né? A gente talvez não estaria onde a gente está hoje e não teria sobrevivido. Porque desde que eu entrei na empresa, em 2015, né, e meus irmãos um pouco antes, até o momento atual, tem sido uma trajetória de sobrevivência, né? Num país, né, eu falo, né, nos últimos 10 anos, se tu jogar no chat GPT, 7 milhões de empresas quebraram. Nossa. No Brasil. Empreender no Brasil é o que se fala, né? Exato. E quando a gente olha dessa questão da primeira geração para a segunda geração, mais ainda. Né? Então, as gerações elas não conseguem conviver, consequentemente, as empresas quebram. Né? Sim. E isso que fez com que a gente sobrevivesse. Eu tenho certeza disso. É que tem uma coisa que eu tava falando, né, das brigas e tudo mais, seja lá o terno, algum bem, alguma outra coisa, que eu acho que muitas vezes quando dá essas discussões de família, nada mais é do que aquilo ali é só a fagulha para iniciar uma briga, né? Exato. Não, eu quero, mas ele nem quer às vezes, ele quer dizer que ele tem mais poder, né, seja lá numa briga familiar, né? Exato. Eu quero isso, sou eu que mando, eu sou mais velho. Eu acho que essas questões que muitas vezes acabam acontecendo nas famílias, situações talvez antigas mal resolvidas, que no momento tem que resolver e aí começam outras brigas, né? Ou seja, ninguém fala daquilo que tem que ser falado. Pô, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E ficam às vezes nessas brigas. Então dá pra ver essa união de vocês hoje nada mais é também do que veio de casa. Sem dúvida nenhuma, né? Tô eu imaginando, mas eu acho que é isso. Vocês foram criados unidos desde sempre. Sinceramente, não que irmãos não briguem, né? Não, eu não sei se a gente era tão unidos. Eu acho que a gente foi criados nos mesmos valores que, quando a gente precisou, a gente exercitou a união. Legal. Né? Então, eu não acho que a gente sempre foi unidos. Não, eu acho que a gente teve momentos, sim, que a gente era... Eu, por exemplo, meu irmão, a gente brincava muito junto. Ele era meu melhor amigo quando criança. A gente se aventurava, né? Fazia várias coisas. A minha irmã, em outros momentos, mas eu acho que isso foi muito construído. A nossa relação foi muito construída. Que legal. Né? E a empresa, obviamente, contribuiu muito para isso. E como é que tu traz ainda hoje, né? Falando já, imagino, de muita gente que saiu, outros que permanecem. Como é que tu leva os valores ainda hoje em dia, principalmente num momento, né, que a gente fala de gerações que estão olhando para outras coisas, aquilo que talvez a gente dava valor, hoje eles não estão dando. Como é que tu tá lidando justamente com essa questão das gerações e os valores que tu recebeu com o que a empresa também precisa? Não sei se segue o mesmo caminho, não, tu tá olhando para isso. Tá tendo um desafio também, eu imagino que sim, mas enfim, conta pra gente também, eu acho que nessa parte. Essa parte, ela vai muito com a parte da cultura empresarial, né? Então, desde o início ali, logo na sequência que a gente entrou, uns anos depois, a gente viu que a gente precisava transformar um pouco a nossa cultura para que ela nos proporcionasse dar saltos maiores, né? Então, a gente começou a trabalhar muito essa questão da cultura e a trazer o nosso jeito para dentro da cultura, né? Então, a gente sempre comunicava muito com os líderes principais, a gente explicava o porquê por trás das coisas. A gente, por exemplo... Transparência. Exatamente. Então, eu tenho fóruns que eu falo para a empresa inteira, eu tenho fóruns que eu abro sempre o programa de desenvolvimento de líderes. Então, esses fóruns, a palavra da presidência, que a gente chama, que eu escrevo todos os meses e a gente coloca nos murais, isso vai reafirmando, né, esses valores que a gente tem, né, e vai trabalhando esses valores que a gente tem. A gente tem uma cultura na Termolar que ela é muito bonita, assim. Quem entra na Termolar, ela sente, isso aqui tem algo diferente, assim. É bem bonito de ver, assim, sabe? Porque a gente realmente se importa com as pessoas. Fazemos tudo pelas pessoas, fazemos absolutamente tudo, temos tudo do melhor, somos perfeitos. Não teria como eu te dizer que somos. Não. Né? A gente faz o melhor dentro das nossas possibilidades, mas realmente nos importamos com as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que tirar pessoas quando às vezes precisa, não vai ter que a gente não vai passar acima de algumas coisas quando realmente precisar, né, se for o caso, mas a gente realmente se importa. E a gente tenta fazer isso de um lugar de muita coragem, de conversas difíceis e de realmente priorização. Né? Então, eu conto muito, por exemplo, que a gente foi atacado agora por um hacker, né? A gente teve um ataque cibernético. Caramba. Em março.
Então, foi o Mas quarto... essa que o empreendedor tem que enfrentar. Eu tive o quarto comitê de crise que eu gerencio desde que eu sou CEO. Não estou falando dos 10 anos, estou falando de 4. Porque eu peguei um resto de pandemia, eu peguei a pior crise de caixa que eu tive no final de 22. Né? Então, começou a faltar dinheiro, porque foi naquela época que tinha as linhas do FGI, né? Que foram linhas proporcionadas para os empresários ali na época da pandemia para ajudar as empresas a não quebrarem. E 22 chegou e simplesmente foram cortadas as linhas e as empresas que eram bancarizadas como a nossa, que dependiam, né, dessa manutenção dessas linhas e rolar essas linhas para conseguir se perpetuar, acabaram tendo sérios problemas financeiros e teve também muitas recuperações judiciais naquela época. E com a gente não foi diferente, a gente passou por isso. Então, foi a minha segunda grande crise ali, não tinha dinheiro para absolutamente nada. A gente chamou uma consultoria que nos apoiou e a gente tinha tanta credibilidade que colocou, né, o nosso nome e a gente conseguiu, né, começar a girar essa roda. Mas, enfim, foi a segunda. Depois eu tive enchente. E agora atacou vocês também ali? A gente não foi atacar... Diretamente não, A gente não chegou fisicamente no local. Mas a gente sofreu tudo que podia em termos de cadeia. A gente estava ali no meio, Sim, não né? chegava produto, matéria-prima, pessoas. 40 pessoas perderam absolutamente tudo dos nossos funcionários. Então, a gente fez desde vaquinha, até a gente dava água no final dos turnos, até a gente dava cestas básicas, até a gente dava produtos, né, com venda solidária. Então, a gente vendia pelo custo do produto só para que a pessoa pudesse, né? Porque nossos produtos, eles eram são de armazenagem, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa queria comprar para doar ou queria para armazenar. Então, a gente também vendia de uma forma solidária os produtos. Assim, foram mais de 50 iniciativas que a gente fez com os enchentes. A gente fez uma vaquinha nossa interna e a gente distribuiu também para essas 40 pessoas, né? Então, a gente, por exemplo, os nossos clientes, eles contribuíram com a gente foi lá e repassou absolutamente tudo para os funcionários. Que legal. Né? Então, a gente fez uma Pela série de credibilidade iniciativas. que eu falo da marca, né? Exatamente. Que vou doar para quem? Não, eu tenho credibilidade, vou fazer, vou apoiar. Que bacana ver isso. A gente doou internamente, né, com a nossa vaquinha. Então, por exemplo, eu e minha família, a gente doou, a gente dividiu isso entre os funcionários. A gente não fala muito, mas enfim. Teve também a vaquinha externa, que daí foi tudo pro Rotary, né, que foi direcionado pro Rotary. E daí teve uma série, todas as iniciativas que a gente fez. Por exemplo, a primeira semana, a gente abonou de todo mundo que não veio trabalhar. E as pessoas, parece simples. Custou para mim R$500 mil. Imagina. Abonar uma semana. Né? E às vezes as pessoas, mas tu fala isso, falo, porque daí as pessoas começam, eu sempre falo as pessoas começam a entender o contexto. Elas têm que saber, né, o que está acontecendo, o esforço que é. Eu falo muito para os meus funcionários, assim, às vezes na quadra, o valor de dólar e coisas, prejuízos de milhões, realmente, porque começam a entender contexto, né? Enfim. Então, assim, foi a minha quarta crise, né, à frente da empresa. E tu tinha me perguntado isso por quê? Não, porque eu acho que a gente estava falando do crescimento, do desenvolvimento, não foi... Mas era algum ponto que eu estava falando das crises. Tu não lembra? A gente estava contando Não, a gente estava contando da história do crescimento só, não? Não, eu acho que estava contando talvez da minha história. Ou por que eu só não lembro o gancho que a gente começou a falar das crises. Boa pergunta agora. Esse podcast é isso aí, né? A gente vai... Tudo bem. Aí tinha algum gancho. Daqui a pouco volta, eu tava contando a história, daí eu comecei a falar Mas eu queria crises. te fazer um ponto desse caminho das crises, porque tu é jovem, né? E tu já passou por tantas situações que certamente hoje tu tá muito mais preparada, né? Hacker... pandemia, tudo isso. Lembrou? É o ataque cibernético. Lembra que eu tava falando do ataque? Eu tava falando assim, como que a gente reafirma valores nesse momento. Perfeito. Exato. E daí, como é que foi? A gente teve o ataque do hacker no dia que saía o pagamento da folha. Tá, nossa. Né? E daí a gente estava numa mesa redonda, como a gente discute, né? Daí naquele momento, quando a Cláudia, minha diretora, me ligou e me disse, fomos atacados, eu disse, reúne as pessoas, mais um comitê de crise. Começamos, 9 da manhã. E a gente fazia reuniões às 9 da manhã, às vezes fazia mais uma de tarde, né? Para as coisas iam acontecendo, a gente tinha que gerenciá-las. E naquele dia tinha pagamento de folha. E daí todo mundo me olhou e disse, que pena, não vai dar para pagar a folha. Eu falei, nunca, nem na pandemia, nem quando não tinha dinheiro para nada, nem para matéria-prima a gente deixou de pagar a folha. A gente não vai, dei um jeito. Sim. No fim, a gente ligou pro meu gerente financeiro, que eu estava falando contigo sobre ele antes, né, que é o Diego. A gente ligou para ele estava de férias. E eu pedi um apoio, Diego, libera aí um dinheiro, ao custo que for,
E foi um dinheiro super custoso, porque esse dinheiro é a curto prazo, risco alto, Sim, né? imagino. E a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu pagar a folha naquele dia. Sem Mas sistema eu acho que nenhum. a credibilidade, eu acho que é É. acima de tudo, né? E isso constrói valor, porque as Sem dúvida. pessoas entendem, as pessoas que estão lá no chão de fábrica começam a entender. Tá, mas eles foram atacados e mesmo assim recebemos salário. Como assim? E que isso Sabe? custou mais dinheiro ainda fazer. E eu falei, gente, sabe quanto custou isso? 200 mil, não lembro exatamente o valor, Sim. tá? Mas enfim, custou 3% ao mês, uma taxa, Imagina. entendeu? E as pessoas ficam assim, e é exatamente sobre isso, é sobre as pessoas entenderem que sim, a gente faz o possível para priorizá-las, né? E isso vem realmente daquilo que a gente é em essência como empresa. Que legal ver isso, né? Porque é o que eu falo, né? A marca, ela é a cara de vocês, né? Vocês que estão à frente, estão construindo e trazer o colaborador para perto, eu acho que isso é algo muito importante que eu vejo até pouco acontecer. Porque até eu já falei em alguns outros podcasts aqui, às vezes a pessoa tem o objetivo de trabalhar numa empresa não porque ela quer ver ela crescer, alguma coisa, é só porque ela quer sair de casa. Ela quer ganhar o salário. Eu já vi até histórias de gente que queria comprar um videogame. Não, eu só queria comprar um videogame. Era isso, sabe? Tipo, eu comprei, saí da empresa, não queria trabalhar, sabe? Tipo, umas coisas meio... Tá, mas, cara, a empresa te contratou, ela tem uma missão, ela tem seus valores, ela quer crescer. E eu acho que isso que tu tá falando de compartilhar com os colaboradores, eles entenderem, certamente aproxima e traz eles pro negócio, né? E não é só, eu vou lá fazer minhas 8 horas lá e vou me embora, né? Pô, peraí, quando a empresa precisou, pagou, fez, né? Não tinha nem de onde tirar. Pô, eu também posso me doar mais, né? Eu acho que isso constrói muito, né? Não sei se tu sente isso no dia a dia. Total, e inclusive nesse momento foi algo que eu trouxe muito para todos os funcionários, assim. Eu falei assim, olha, a gente como empresa, a gente não é perfeita, a gente não vai ser. A gente tem muitas possibilidades de melhoria, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer diferente, sim. Mas quando não dá, o pessoal sabe que tu tá tentando fazer, Exato, né? Mas a gente tá aqui na luta. A gente tá aqui nesse lugar de sobrevivência. São 700 postos de trabalho. São, sei lá, 3 mil indiretos entre fornecedores e tudo isso. Então, a gente tá aqui nessa luta por vocês. Só que daí, ao mesmo tempo que eu bato na mesa, no bom sentido, né? E digo para os meus funcionários, para os meus gerentes, vamos dar um jeito de pagar folha, eu também preciso sentir um pouquinho isso de vocês do outro lado, né? Que vocês estão também aqui por um objetivo, Perfeito. um propósito, não só para cumprir as 8 horas, as 9 horas, enfim, diárias. E me conta uma coisa que eu sei que tu também olha bastante e tem muita mulher na tua equipe, né? Na empresa como um todo. Isso é uma missão tua, é uma missão da empresa. Como é que é isso lá dentro? Como é que tu vai construindo, né? Porque também tem um desafio grande que graças a Deus, cada vez menos, né? A gente vê que são mulheres preparadas para assumir o posto, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê muita gente preparada, porque também é parte, né, desse mundo de alguns anos atrás que a gente começou, né, nós homens, vamos dizer, o mercado começou a abrir mais e a gente vê o grande benefício que isso traz. Mas tu também tem esse desafio de trazer pessoas preparadas, enfim. Como é que tu lida com tudo isso? Então, a gente tem essa iniciativa, né? E a gente busca, obviamente, nas lideranças também, sempre que é possível, sempre que a gente tem candidatas qualificadas, a gente busca contratar mulheres, enfim, contratar pessoas diversas, né? Sim. Então, agora, por exemplo, entrou uma coordenadora da fábrica, que é uma mulher. Olha né? só. É mais na fábrica, chão de fábrica, gente. É bem difícil de Um encontrar. ambiente bem masculino, né? E a gente encontrou uma moça que é bem qualificada. Então, a gente fez a contratação, ela já começou com uma energia super boa, né? E a gente tem hoje mais ou menos 40% das funcionárias são mulheres, né, na Termolar. E a gente tenta manter a mesma proporção nas lideranças, né? É um desafio, né? Porque a gente acredita que também a gente precisa de pessoas qualificadas, né? Obviamente. Mas a gente vem conseguindo. A gente está com mais ou menos uns 37. Eu teria que até atualizar o número, porque a gente, né? A gente está agora sem umas gerências, enfim. Mas a gente tenta manter uma proporção próxima. E vai vendo a diferença. A empresa vai sentindo também esse caminho mais positivo. Como é que está sendo até o pessoal, até o show de fábrica, por exemplo, né? Que é um ambiente muito masculino que a gente falava. Como é que eles estão sentindo tudo isso? E a candidatura a vagas internas, né? Exatamente isso. Porque antes a gente via que pouquíssimas mulheres se candidatavam a vagas internas. Exatamente porque não se sentirem, muitas vezes, autoconfiantes. Não vou ser selecionada mesmo, não tenho capacidade. Exato. E também não é só trabalhar a autoconfiança, é trabalhar também a qualificação, para que elas cheguem na vaga e se sintam que
elas merecem estar ali, mas também elas são qualificadas, porque daqui a pouco elas não são qualificadas, elas chegam até a vaga e elas, basicamente, elas não estão ali não porque elas não são boas o suficiente, mas porque elas não se qualificaram para. Sim. Né? Então, também tem isso, né? A gente qualificar as pessoas, né? Incentivar a qualificação, na verdade, das pessoas. E, ao mesmo tempo que a gente coloca para elas, né? Essa mentalidade que sim, elas são merecedoras, elas têm direito, elas podem estar ali. Que legal. E conta pra gente como é que tu recebeu, em termos de produto, a empresa. A gente já sabe que tava com um problema de caixa em determinados momentos também, mas como é que tá hoje a Termolar? Pra onde ela tá indo, crescendo? Conta um pouco pra gente dos próximos planos aí, do que for possível contar, né? O segredo tu não precisa trazer aqui. A Termolar, ela tá sofrendo Sofrendo não é um bom verbo, né? Porque é o contrário disso. Ela tá num momento muito forte de revitalização, assim, eu diria. A gente tá mudando. Olha só. Na verdade, a gente tá ressignificando e a gente tá voltando um pouco para as nossas origens, né? Por que eu digo isso? Porque a gente sempre foi uma empresa que olhou para o novo. A gente sempre foi uma empresa que olhou para coisas diferentes, né? Para fazer diferente, né? Para trazer o que o mercado não estava trazendo. E daí a gente ia lá e fazia, era copiado, enfim, a gente sempre foi essa empresa, desde os seus primórdios lá. Então, a gente foi, por exemplo, a primeira empresa que trouxe a garrafa de aço inox para o Brasil. Estou falando do ano 2000, né? Então, mais de 25 anos atrás. A gente teve a primeira patente da bomba, né? Que a gente tem, que é essa daqui, inclusive, ó, que não pingava, porque antes as garrafas pingavam. Ah, sim. Então, em algum momento, não em algum, né? Num momento, quando meu pai disse não pode pingar, e ele foi lá e criou um mecanismo com que realmente a bomba passasse a não pingar mais e não precisasse daqueles pratinhos aqui embaixo. Guardanapo. Né? Exatamente. Então, nesses momentos que realmente solidificaram a marca como uma marca que, dentro do seu segmento, faz coisas diferentes. Que legal. E de uns tempos para cá, devido a todas as pressões externas e internas, a gente perdeu um pouco essa batida, assim, do novo, de fazer diferente, né? E agora a gente está resgatando isso. É um lugar de resgate, ao mesmo tempo que é um lugar de muita evolução, em termos até de ferramentais, né? De ferramental para trabalhar, né? Então, a gente hoje tem um BI comercial, a gente tem uma série de automatizações, né? Tem que se atualizar, Exato. Né? A gente tem muitas automatizações e toda essa parte de desenvolvimento, né? De tecnológico, a gente vem também se aprimorando cada vez mais. E na parte de produto, a gente está realmente abraçando, né, esse lugar de que a gente sempre foi, que a gente sempre teve, de empresa pioneira, que traz o novo. E prova disso é a nossa última coleção, né, que a gente trouxe cores super diferenciadas. E o catálogo... Basta olhar aqui, né? E o catálogo, o que mais incrível é que a gente é uma marca, se tu pensar, que é de commodity, de conservação. A gente é uma réplica, né, não, se a gente mas olhar... já não é mais hoje em Não dia, é mais, né? exato, mas esse é o bom ponto. Esse é o ponto. A gente sempre foi, se tu olhar o nosso produto, uma garrafa térmica, né? Um commodity, né? Todo mundo tem igual. E a gente trouxe para dentro do nosso segmento, do nosso produto, meu pai já falava, não é um produto térmico, são soluções térmicas. Solução vem de solucionar, de resolver problemas, né? Cabeça do empreendedor é isso aí, né? Exato. Então, a gente vem nessa batida, a gente continua nessa batida, só que agora com um olhar também para coleção, para cor, né? Para realmente decorações novas e Que a gente via muito no mercado de moda, né? Vocês estão trazendo isso. Então, a gente traz desse universo da moda, a gente traz exatamente isso, beleza. Como é que a gente abraça, né, junta esses dois universos e transforma uma marca que é tão tradicional, mas uma marca, né, nova, de alguma forma, com os seus produtos que, sim, são tradicionais, mas que podem ser vistos de outra maneira, né, só com o olhar certo, para a cor certa, para a decoração certa, para a tendência certa, né? Então, daqui a pouco a pessoa tem o mesmo produto com outras cores porque quer combinar com a roupa. Exatamente, né? Por que não, né? Ou muito comum também para decoração da casa, do ambiente, nessas garrafas de bomba, né? E o que eu mais tenho orgulho de dizer é que a Termolar faz em garrafa, faz em seus produtos, coisa que ninguém mais imaginaria fazer, né? A prova disso é essa garrafa que eu tenho aqui. Quem estiver só escutando não vai conseguir ver, mas eu aposto que tu nunca viu isso aqui numa garrafa térmica, esse tipo de decoração. Com certeza não. E isso é muito do que a gente faz, né? Então, a gente juntou uma artista, essa aqui é a Amanda Lobos, a gente já fez isso com outros artistas, para que ela desenhasse, né, uma decoração
para a nossa Magic Pump, que é a nossa garrafa mais icônica de bomba. E a gente colocou numa cor bem diferenciada, mas claro que as cores aqui, elas têm harmonia entre si, que faz com que fique, né, o valor estético final fica muito refinado, né? Então, é isso que a gente tem feito recentemente em todo o nosso portfólio. É isso que é inovar, né? Porque tu poderia estar... Quem vai comprar uma garrafa térmica, diz, tá, vou comprar mais barata, vou comprar isso ou aquilo, ou... seja, mas daqui a pouco, pô, por que não inovar num produto que é isso? Era tão... Pô, mas eu quero tomar água pro chimarrão, não importa onde tá, eu quero uma água quente. Poderia parar aí, mas não. Vamos fazer ela ser mais bonita, porque dá trabalho tudo isso, né? Claro. Tem que chamar alguém, tem que dar, não só trabalho, custa, tem que aprovar. Será que o mercado vai comprar ou não? Daqui a pouco até um problema. Então, imagino todo o desafio que tem em lançar um produto, mas é isso, tem que ter um olhar empreendedor, né? De, vamos lá, vamos fazer algo diferente que o pessoal não está acostumado para tomar um chimarrão, para tomar um café, algo mais bonito para o ambiente, né? Não, exatamente. E isso é o que a gente faz muito bem, né? Eu acho que a Termolar sempre foi essa marca que ela continua abraçando o tradicional. Então, eu ainda trabalho com preto, eu ainda trabalho com aço inox, né, convencional. Tem para todo mundo, mas né? eu começo a abraçar também essas novas gerações, que vêm aí com uma série de gostos e necessidades diferentes, e que a gente precisa estar olhando, né? A gente precisa estar se comunicando, né? Então, de uns tempos atrás, essas novas gerações, elas não reconheciam a marca. Agora, tu fala lá com a senhorzinha de 70 anos, nossa, Termolar, né? E eu quero continuar abraçando a senhorinha, mas eu também preciso olhar para esse consumidor mais novo e para as suas necessidades, né? E os nossos últimos lançamentos, eles também conversam com isso, né? Então, a gente lançou um copo que é uma experiência de café, não é só sobre, né, beber café, a gente fala, é uma experiência de café, porque a gente juntou na confecção desse copo tudo que, basicamente, a gente sabia que as pessoas valorizavam num copo de café. E a gente juntou tudo num produto só, né? Aí nasceu o T0311, a gente fez com o apoio da Williams & Sons, que é uma cafeteria aqui de Porto Alegre, claro. né? Então, eles nos apoiaram no processo e virou um produto nosso, assim, né? Mas é da Termolar, enfim. Mas foi um desenvolvimento nosso, né? Então, foi muito legal. E o que também tem de diferenciação, quando a gente olha para um produto como esse, que a brasilidade dele está muito intrínseca também, né? Sem dúvida nenhuma. E tu falaste ali no início, a gente é a marca brasileira que mais exporta garrafas térmicas. Né? Eu ia fazer essa pergunta depois. Então, a gente tem, né, uma questão da exportação muito forte, sempre. Inclusive, o nosso distribuidor do Paraguai é o mesmo há 60 anos, né? A gente vai fazer 60 anos esse ano, inclusive. Então, a gente, desde o início, desde as suas raízes, teve essa questão de vamos para o mundo. Né? O nosso slogan, um tempo atrás, era ícone global em soluções térmicas desde 1958. Né? Então, já era um sonho do meu pai, tá? Eu quero ser um ícone, mas eu também quero ser global. Né? Em quantos países hoje tem Termolar? Mais de 30, tá? Mas que, assim, a gente ainda acaba concentrando mais na América Latina. Então, Argentina, Uruguai, públicos mateiros, né? Exato. Custo frete, né? Custo logístico. Mas... Eu quero saber se tem, culturalmente, quem já foi pro Uruguai sabe que anda na rua, tem pessoal com... né, a garrafa térmica embaixo do braço e o seu chimarrão na mão, né? Vocês têm esse estilo também de garrafa térmica aqui? A gente tem, como assim, um estilo? Esse estilo de... A Revolution? Eu não sei qual é o nome, né? Ah, gente, peraí. Eu quero saber se tem essa que fica embaixo do braço. Se tu entrar no perfil do Soares, que é o jogador, tá, obviamente, uruguai, que veio pro Grêmio, que obviamente vocês conhecem muito bem, não sei se tu é gremista. Eu sou gremista, mas eu tô mais pela Fórmula 1. Enfim, não vou entrar na questão do time aqui. Mas quando o Grêmio veio, o Soares veio pro Grêmio, a gente fez uma linha exclusiva do Soares pro Grêmio. Né? Que legal. E isso comunicou tanto, e teve tanto a ver, e teve tanta proximidade, porque o Soares já usava o É isso que eu falo, a cultura então, uruguaia. 4 dias atrás ele postou nos stories dele, ele lá no Miami, lá no time novo dele, lá com a Termolar. 4 dias atrás. Que legal. Né? Então, tu unir um cara que já é um ícone e que já usa e que já tem esse vínculo com o produto, de que o produto já é companheiro, né? Sim. Tu falou sobre ser companheiro no início do podcast também. Então, tu une realmente com uma linha exclusiva e realmente isso é um match muito certeiro, porque tu une o emocional das pessoas, né? Com a necessidade, né, de tomar um bom chimarrão. E o Uruguai, ele toma muito chimarrão embaixo do braço. A nossa Pode garrafa, ter 3 pessoas tomando chimarrão, tá cada um com o seu, né? A nossa garrafa que meu pai usava, inclusive, que foi a primeira, lembra que eu falei que a Termolar foi a primeira a trazer as garrafas de aço inox para o Brasil no ano 2000? Pois é, a primeira delas foi a Revolution, que é uma garrafa de 1 litro, né, com um design bem
suave, assim, digamos. E essa ainda é o mesmo modelo, claro que sofreu melhorias, né? A gente foi melhorando, bomba. Agora, recentemente, a gente melhorou a rolha. Mas é a mesma garrafa, né? Nesses anos todos. E é uma garrafa que é muito querida no Uruguai. Muito. Ah, e aqui pra gente também, né? Eu lembro do boom dessas garrafas de inox, foi... Mas aqui tem uma questão cultural, né? Que o gaúcho, ele gosta, às vezes, disso aqui, ó. Da espuminha, da bomba, né? Então, às vezes, as garrafas de bomba são mais queridas por isso. Pro chimarrão. Agora, a Revolution no Uruguai, eles não têm esse, outro, né, tipo de cultura nesse aspecto. Eles gostam do inox. O argentino até ele não se importa com o plástico, porque tem a nossa chimarrita também, que é aquela garrafa com o gaúcho, sabe? Ah, sim. Ela é uma garrafa icônica da Termolar, né? Então, aquela lá é muito usada aqui no Rio Grande do Sul e usada também na Argentina. Então, o argentino, ele tem essa questão de não se vincular tanto ao aço inox. Agora, o Uruguai, ele gosta mais do inox. Então, a Revolution é realmente a garrafa mais querida no Uruguai. E qual a missão daqui pra frente, né? Enfim, o que tu tá imaginando como futuro da empresa, seja de produto, inovar, daqui a pouco até para outras coisas, porque eu sei que o mercado também abriu muito, né, para copos térmicos, falou do café, parcerias, e tu falou uma coisa que para mim também me chama muita atenção, que eu olho muito, que é a marca conectar com a emoção, que é um desafio muito grande, mas quando ela chega nesse ponto é algo que, né, tu não precisa nem mais falar do teu produto, né, as pessoas se conectam, se emocionam, enfim, eu acho que é uma coisa muito mais que as pessoas vão falar do teu produto para quem convive com elas. Qual é o futuro da Termolar aí, considerando todas essas questões? A gente quer continuar marcando gerações, né? Tendo produtos que marcaram gerações, né? Então, quando a gente lança uma linha com Soares, ou vou falar agora do Inter, porque, né? Não vamos ter problemas aqui, né? A gente lançou uma linha lindíssima, que teve o Fernandão na garrafa, e teve 2 outros atletas, né? O Sobis e o Klemer nos outros. Acho que um foi no copo e outro na cuia, tá? Legal. Então a gente lançou esses 3 produtos juntos, com esses 3 caras que foram muito importantes, né, para o internacional. Então, isso também conecta com o emocional, né? Então, a gente tenta fazer de uma maneira diferente. E isso é o que a gente faz de melhor. A gente pega algo que poderia ser simples, coloca lá o logo do fulano, e a gente faz de uma maneira diferente nos detalhes. Então, desde a assinatura, desde fazer cada produto com um diferente, que nem a gente fez no Inter, né? No Grêmio, a gente pegou os dedinhos, que são a marca registrada do Soares, né? A gente pegou, estampou os dedinhos, colocou a assinatura dele, trocou o biquinho da garrafa, que geralmente é vermelho, pelo preto, né? Para não ter essa questão de botar um componente vermelho no produto do Grêmio. Então, a gente pensa a gente olha pros detalhes, né? A gente se marca, né? E a gente faz realmente que a Termolar marque território nos detalhes. E continuar fazendo isso para as próximas gerações é o que a gente quer, né? Então, a gente quer continuar lançando produtos, né? A gente tem hoje 200 SKUs, mais ou menos, né? Mas em produtos... SKUs é tudo, né? Inclusive qualquer cor, qualquer decoração. Mas produtos a gente tem menos. E a gente olha para vários nichos onde a gente ainda pode entrar. E por que não, né? Alguns segmentos próximos que hoje existem, né? Então a gente pensa nisso também, com certeza. Bom, uma questão que eu vejo muito, eu participo de várias provas de corrida, de rua, enfim, eu sempre vejo o patrocínio da Termolar. E eu sei que a Termolar se preocupa muito com essa questão da saúde, do esporte. Isso é algo também que, né, a Nathalie traz para dentro da empresa. Como é que tu te conecta com o esporte? Como é que é esse trabalho para vocês também? Tu corre? Eu corro de rua, assim, eu vou participar agora da meia maratona, né, que vai ter, mas eu... tu vai participar? Vou participar, eu gosto de correr e... Na verdade, assim, eu sou mais da prova do que do treino, eu não vou mentir. Mas eu gosto do ambiente, eu já falei em vários outros podcasts, o Linhas de Chegada é por causa disso. Porque eu sempre falo, né, da história tem o primeiro lugar, mas tem várias pessoas que estão tendo uma vitória ali. Seja alguém que estava com obesidade, alguém que estava com uma doença, alguém que tá numa cadeira de roda e alguém tá empurrando. Então tem muitas emoções que conectam e eu cansei de chorar em corridas vendo essas cenas. Então, Linhas de Chegada vem disso. De conectar, né, tanto o negócio, empresa, saúde... e eu acho que tem algo muito bonito nisso, assim. Por isso que eu sou mal nos treinos, mas eu tô lá na corrida, tô lá na prova, porque ali me emociona muito. Eu acho que isso é muito legal. E eu vejo a Termolar muitas vezes presente nesses ambientes, né? Tu viu? Agora vai ter a Maratona de Porto Alegre, né? Essa aí que eu vou fazer 21. Tu vai fazer 21? Ai, gente, eu devia ter trazido pra ti. Vou te mandar. Vou ver se ainda tem. A gente lançou um copo
que é essa nova experiência de café. A gente lançou ele numa cor exclusiva da maratona. Opa! Né? Então, embaixo tem o logo da maratona, emborrachado, coisa mais linda. Na frente tem também. Dá para personalizar. E ele é num degradê de laranja, né? Que é a cor da maratona. É, isso aí. E a gente chamou ele de pôr do sol, né? Porque nosso pôr do sol. Pôr do sol é o mais lindo que tem. Exato. Então, a gente conecta muito, né, nessa questão. E a corrida de rua, ela carrega muito essas emoções, né? Exatamente, de Sem superação. E não é uma superação, tá, eu venci o outro. Eu venci eu mesmo. Eu me venci dessa vez, né? Eu não consigo nem dar 2 passos e hoje eu tô fazendo uma meia maratona. É isso? Exato. Isso é muito bonito, né? Eu cresci fazendo esporte. Então, desde muito nova, como eu falei, né? Eu cresci lendo, fazendo esporte e tal. Então, natação, eu fiz hipismo, eu fiz vela. Meu pai era velejador, né? Ah, que legal. Mas eu não segui o mesmo caminho. Eu não sei muito da vela, não. Eu fiz um curso só. Tá bem. Mas daí, enfim, fiz diversas iniciativas aí no meio do esporte. E eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Opa! Olha e aí, eu sou ó. dançarina, né, também. E eu faço Jiu-jitsu musculação. e dançarina. E eu faço musculação. E eu também corri por muito tempo, assim. Inclusive, eu rachei o fêmur correndo por uma meia maratona uma vez. Nossa. E é isso que hoje, assim, me afastou um pouco do esporte, inclusive do jiu-jitsu, sabe? Porque eu comecei a lutar por mim. E isso foi um movimento bonito, assim, da minha parte. Porque eu enxergo que, às vezes, né, quando a gente é criança, a gente é muito incentivado pelos pais. Obviamente, porque o pai coloca a gente no balé, na Não tem natação. idade pra escolher, né? Exato. Vai. Agora, quando eu fui pro jiu-jitsu, que primeiro eu entrei no Muay Thai, depois eu acabei indo pro jiu-jitsu aos 16 anos, foi por mim, né? Eu achei legal, vamos lutar, né? E eu entrei aí, comecei a lutar e tal, só que naquele momento eu era muito jovem, meu pai me via roxa, porque quem pratica jiu-jitsu sabe que gera hematomas. Sem dúvida. Então eu via sempre roxa pra casa, meu pai disse, não, tira essa menina desse lugar aí. Daí ele me tirou do jiu-jitsu e aos 22 anos eu retornei, né? E foi assim como foi a Termolar, uma grande história de superação na minha vida, o jiu-jitsu foi a mesma coisa. E eu não sei qual que ajudou o outro, se foi a Termolar que ajudou o jiu-jitsu ou o jiu-jitsu que ajudou, no caso da Termolar. Duas, né? Mas as duas se conectam, né? Porque assim, pra te ter uma ideia, eu fiquei 7 anos na faixa roxa, né? Então foi realmente a faixa que mais me ensinou, foi a faixa roxa, né? E realmente eu aprendi muito, porque o jiu-jitsu vem do judô, né? Então a gente, né, nem todas as academias são assim, mas principalmente na última que eu estive por maior parte de tempo, tinha esse lugar muito da disciplina, da humildade, do respeito. Tu entra no tatame, não importa se tu é empresária, se tu tomar um pau, tu toma um pau, né? Então, assim, eu aprendi muito em todos os aspectos, assim, sabe? E o mais legal também foi que eu cheguei até a linha de chegada quase, né? Porque eu sou marrom 3 graus, mas eu não peguei a preta, né? Mas eu cheguei muito... Mas tá no caminho. Só que eu vou contar a história, então. É que eu tava falando, né, do que as lesões acabaram me tirando um pouco do esporte, né? E esse é um momento que eu realmente acabei saindo um pouco do esporte, né? Principalmente do jiu-jitsu por causa disso, né? Então, isso me atrapalha, ao mesmo tempo que me deu muita resiliência e me transformou em quem eu sou hoje, né? Eu hoje também tenho sequelas físicas, né? Por causa do esporte. São mais de 10 anos treinando jiu-jitsu, né? E eu tenho 2 cirurgias só no joelho esquerdo. Nossa. Né? Eu rompi 2 ligamentos também no direito, né? E daí esses são os ligamentos, aqueles que regeneram. Levando a sério mesmo, né? Eu sempre levei muito sério, né? E isso é o que me levou tão longe, né? E o bonito de ver isso é que eu tava lá na linha de chegada, por exemplo, às vezes, ainda hoje, tu pode pensar, quem não me conhece, quem não sabe da minha história, pode pensar que eu tô na linha de chegada lá da empresa, não por mérito, mas porque meu pai era o dono, né? Agora no jiu-jitsu não, eu cheguei lá por mérito, né? Legal. E quando a gente vai pro meio do jiu-jitsu, quem fica ali na frente é sempre os mais graduados. Eu sempre ficava ali na frente, por mérito meu, né? Então eu também aprendi que eu podia chegar onde eu quisesse, né? E que não necessariamente ia ser por mérito de alguém, né? E que também não seria fácil, né? Exatamente. Então ele me ensinou, foi um esporte que me ensinou muito e realmente eu acabei só me desvencilhando ali do esporte por causa das lesões. Porque chegou um momento que meu corpo disse, chega. Quando eu rompi, Também eu é acho importante ouvir o corpo, né? Quando eu rompi, o último ligamento foi ano passado, foi o colateral lateral do joelho direito.
E daí eu dei uma pausa e disse, não, né? Eu já tenho, né? Se tu quem O convive próximo comigo passo sabe. seria o preto, a faixa preta. Na verdade, só precisava de mais um grau na faixa marrom que eu ganharia a faixa preta, né? Mas eu também tive também uma questão ali de que eu troquei de equipe. E trocar de equipe é algo ainda muito delicado no jiu-jitsu, é meio polêmico, assim, sabe? Eles acham que a equipe é como se fosse uma família, tá traindo a tua família, enfim. Hoje menos, mas já foi muito mais. E eu acabei saindo da minha equipe por uma desavença ali com o meu professor, que foi onde eu fiquei mais tempo, né? No local onde eu fiquei mais tempo. Eu passei por outras equipes, mas com esse professor eu fiquei, esse meu mestre, eu fiquei muito tempo com ele. E foi ele que me ensinou jiu-jitsu, assim, sabe? Então, eu acabei saindo de lá por uma desavença que eu perdi um pouco a confiança nele, e tudo bem, mas nada muda a gratidão que eu tenho, porque quem me ensinou jiu-jitsu foi ele. Né? Antes Não apaga a história, né? E foi um momento foi muito legal, assim, não foi marco no meu jiu-jitsu, porque eu já era faixa roxa, 2 graus, eu já estava encaminhando para marrom, e eu mudei de professor, continuei na mesma equipe, mas eu mudei de professor porque eu entendia que eu não sabia jiu-jitsu como eu queria saber. E que eu teria que aprender muitas coisas antes de eu me tornar uma faixa marrom, e eu me senti, de fato, que eu era uma faixa marrom. E daí eu voltei, fui para esse novo mestre, né? Depois disso, ele me contou que naquele momento, quando eu cheguei para ele, ele ia sair nem azul é. E eu já era roxa, né? Que a roxa vem depois da azul, depois vem a marrom e preta. E ele não me tirou minha faixa, ele não me tirou meus graus na minha faixa, mas eu fiquei, acho que 3 anos ou 4 anos sem ganhar uma graduação, só indo, só apanhando, só indo, só apanhando, até que realmente eu ganhei uma graduação, eu ganhei outra graduação e teve um dia que para mim foi um dos mais especiais da minha vida até hoje, que de surpresa eu ganhei a faixa marrom, sem esperar, né? Que legal. E foi sobre isso, assim, né? Então, foi um momento que eu poderia simplesmente seguir a linha mais fácil, que é, tipo, tá, eu continuo onde eu tô, eu ganho a faixa marrom, mas eu não me sentiria marrom de fato. E ter ganhado com o meu mestre, né, daquela época, aquele mestre que eu admirava por toda a sua disciplina e toda a sua didática, foi muito mais poderoso para mim do que simplesmente continuar no caminho fácil. Com certeza tu não tá pelo caminho fácil, né? Porque senão tu não chegaria à faixa que tu tá. E certamente, né, na empresa como ela tá hoje, depois de tantos anos à frente dela, também não é algo de só porque eu estava ali, né? Certamente tem um mérito, porque uma indústria tu sabe muito melhor do que eu. Sim. Em 2, 3 meses tu quebra ela se tu não fizer a coisa certa. Então, 10 anos aí, né, já conduzindo, certamente tem muita coisa de aprendizado, né? Desde que tu entrou, conduzindo não à frente, mas desde que tu voltou para a empresa, né? Estando à frente dela aí também. Então, parabéns, né? Pela faixa, Obrigada. pela linha de chegada, pela presidência e pela condução da Termolar e pela inovação, né? Pela uma marca, que eu acho que é isso que a gente falava aqui, de ser tão querida, eu acho que tem a confiança, né? Eu sei que eu tô botando um produto Termolar na minha casa, que o produto vai continuar gelado ou o café vai continuar quente, né? Não vai esfriar em 2, 3 minutos. Então, eu fico muito contente de que tu estejas aqui, que tu conte um pouco mais dessa história de uma marca que está no nosso dia a dia presente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, às vezes as pessoas me perguntam, até semana passada eu participei de uma palestra e perguntaram, né? Tu seria presidente, tu seria CEO, enfim, se tu não fosse filha do teu pai? E eu respondo sempre, provavelmente não. Mas hoje, depois de 10 anos, depois de 4 à frente da empresa e depois de tudo que eu passei, eu sim, acredito que eu já tenha me provado. Que legal. Então, acho que é isso, Fábio. Muito obrigada. Foi um prazer, assim, conversar contigo. Para mim foi uma conversa mesmo. Não, foi mas muito rico. Obrigada. Essa é a ideia do Linhas de Chegada, é de empreendedor para empreendedor. Pessoal, tenho certeza que quem assistiu aprendeu muito contigo. Eu adorei escutar as tuas histórias e muito aprendizado mesmo. Porque tem muita superação, né? Tem muito trabalho duro, muito esforço, que às vezes a gente acaba ouvindo, né, comentários de outros, é fácil isso, é fácil aquilo, mas não sabe, né, o que de fato a gente está vivendo lá, de um hacker ter que pagar salário de todo mundo, não importa quanto isso vai custar. Pô, é noite sem dormir, eu tenho certeza disso, né? Total. Eu sou empreendedor e sei o que é, Total. né? Não dormir uma noite, 2 noites, 3 noites, porque tem um monte de coisa para resolver, então... Eu fazia rondas na empresa. Imagina. Eu fazia rondas porque a empresa... E assim, teve gente que eu nunca vou esquecer porque estava do meu lado e nessas horas que tu vê realmente. Então, meu gerente industrial, o Sandro, inclusive... Sandro, eu vou te deixar um beijo especial, muito especial, quando tu vê esse podcast, porque o Sandro tá indo embora.
Ele tá encerrando o ciclo com a gente, desde que a minha irmã contratou ele lá em, sei lá, já fazem 5 anos. Ele sabia que, né, a gente sabia que ao final de 25 ele ia sair, né, ele ia se aposentar. E ele foi uma dessas pessoas que realmente me marcou e que eu nunca vou esquecer, porque esteve ali à frente comigo, fazendo as rondas às 4, 6 da manhã. Então, eu acredito que é isso, não é sobre onde a gente chega, é sobre as vidas que a gente marca. Uma aula de liderança que temos aqui. Parabéns, parabéns, Obrigada. porque não é a liderança no papel. Ela é de fato e é isso que move as pessoas, né? Ninguém levanta às 4 da manhã se não tem um líder do lado. Obrigada. Muito bom, parabéns. Obrigada, Fábio. É isso, pessoal. Tivemos uma aula aqui. Eu tenho certeza que vocês que ficaram aqui com a gente gostaram, adoraram também. Curtam, comentem, compartilhem. E obrigado por terem ficado mais uma vez aqui com a gente. Então assistam pelo YouTube, no Spotify também, no YouTube no Jovem Pan Porto Alegre e no Spotify no Linhas de Chegada. Muito obrigado. Obrigada. E podem me seguir no @NataliaGriso. Boa. Da Termolar. E o @Termolar, obviamente, né? E comprem os produtos também, que tem um monte de coisa linda pra comprar. Isso aí. Obrigada. Então tá bom.